Glicólise. Então a gente vai agora para a primeira fase da respiração celular. Veja só, quando a gente fala de respiração celular, quebra total, mas ela tem glicólise, krebs e cadeia. A gente vai para a glicólise, que é a primeira fase. Ela ocorre fora da mitocôndria, dentro da célula, ou seja, no hialoplasma. Então quando a gente vai para a glicólise, o que é importante saber? Tá? Videozinho curto, direto, bem objetivo. Então ela faz o seguinte, ela vai pegar a molécula de glicose, vai quebrar ela em 2 ácidos pirúvicos. Então ela quebra no meio. Só que essa quebra ela não é tão simples. Veja, eu vou simular aqui uma glicose, por exemplo, com 1, 2, 3, 4, 5, 6 moléculas, tá? 6 carbonos, perdão. Então, 6 carbonos. Quando eu vou efetuar essa quebra, o que é que acontece? Eu vou formar 2 moléculas com 3 carbonos. Então, tá aqui. E aí, consequentemente, eu digo, formou 2 ácidos pirúvicos. Então, uma molécula de glicose com 6 carbonos, cada bolinha é um carbono, formou 2 ácidos pirúvicos, quebrou no meio. E aí, para que isso aconteça, esse evento aqui, ele tem inúmeras reações. Glicose reage com fosfato, aí fica glicose 6-fosfato. Aí depois a glicose reage com outro fosfato, que é ATP. Então usa um ATP, usa outro ATP, aí vai ser glicose, no caso, 1,6 de fosfato, isomeriza em frutose, é frutose, 1,6 de fosfato. Aí vai ocorrendo toda a reação. Cara, eu vou fazer Enem. Então nem sonha em, na verdade, ver todas essas reações. Aqui no finalzinho a gente vai fazer o aprofundamento, mas não precisa se você vai fazer só Enem, tá? E não precisa mesmo, de verdade. Não vai se prender a isso daí, não. Agora, você vai fazer outro vestibular, particular, sei lá, ou tá afim de ver, aí no caso, no finalzinho a gente vai para o aprofundamento, eu vou te mostrar a imagem, beleza? Então o que é que acontece? Aqui, essa glicose, ela vai pegar 2 ATPs e utilizar. Esses 2 ATPs, eles vão produzir o quê? 4 ATPs, tá? Então ela consegue utilizar 2 e depois produzir 4. Saldo, 2 ATPs, porque se ela usou 2 e produziu 4, saldo 2. Aqui ela vai ter, 2 NADs mais, então NAD mais. Aqui, formando 2 NADH. Então tá aí, mais H+, né? Se você preferir colocar sempre, tá? Não tem problema. Você pode botar só NADH, não tem problema. Subentende-se que é mais H+. Mas aí, 2 NADH. Esse cara vai para onde? Lembra? Ele vai lá para a cadeia transportadora de elétrons para fazer o fluxo de prótons, para rodar a proteína ATP sintetase, para ela, no caso, produzir ATP, né? Já está cansado de saber, né? Mas é show, porque vai memorizando. Então, nesse caso, você tem aqui uma glicose formando 2 ácidos pirúvicos, liberando 4 ATPs e 2 NADs H, né? 2 NAD mais, formando 2 NAD H mais H+. Beleza? Então, eu posso dizer assim, o saldo disso aqui vai ser 2 NADH, 2 ATPs e 2 ácidos pirúvicos. Tá dando uma cheadinha aqui, mas é só para dar arrepio. Então, nesse caso, você tem 2 NADH, 2 ATPs e 2 ácidos pirúvicos. Pronto, acabou. Esse é o saldo da glicose. Se você disser assim, em energia, Bara, energia mesmo direta, só 2 ATPs. Esse próton aqui vai me dar energia lá no final. Mas não é energia direta. Tá? Então, isso aqui eu vou considerar que ele ainda vai produzir essa energia no final do processo. Beleza? Então, nesse caso, essa daqui é a fase da glicólise. Uma glicose formando 2 ácidos pirúvicos. 2 ácidos pirúvicos. Deixa eu colocar o nome aqui só para se você quiser copiar ou tirar print, tá? Ácido pirúvico. Bara, eu posso chamar isso aqui também de piruvato? Piruvato? Pode, tá? Piruvato é só quando ele, na verdade, vai liberar aí o radical, né? Vai virar um radical, ele libera próton, e aí, no caso, ele vai virar piruvato. Tranquilo? Então, pode chamar, não tem problema nenhum. É zero bronca. E aí, você tem a primeira fase. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui e vou aprofundar com vocês, tá? Em imagem, vou mostrar uma imagenzinha, vou aprofundar e aí vou mostrar todo o processo acontecendo. Bara, eu não quero, porque eu não preciso, só vou fazer Enem, show de bola, acabou a aula aqui, aí você já vai para o ciclo de Krebs. Aí no ciclo de Krebs, eu já vou mostrar, no caso, a quebra acontecendo, tá bom? Caso você queira aprofundar, então você segue daqui para frente, beleza? Então vamos para a figura para o aprofundamento da glicólise, vamos lá. Tá aí então aqui o que eu falei do aprofundamento da glicólise. Então você vê, a glicólise ela é complexa, você vê essa quantidade todinha só para aquela história de glicose virou ácido pirúvico, né? Então você vê que é uma quantidade de reação gigantesca, né? Então veja, nesse caso o que é que acontece? Vamos lá, glicose está dando para ver aqui bem no cantinho, né? São 6 moléculas, ou seja, 6 bolinhas, ela vai fosforilar, então você vai usar 2 ATPs, né? Então no caso quando a glicólise está acontecendo, ela vai pegar o ATP, fosforila aqui, pegar o ATP, fosforila aqui, então recebeu 2. Só que quando a glicose fosforilou, ela vira glicose 6-fosfato. Essa glicose 6-fosfato aí, o que é que está acontecendo? Ela vai isomerizar em frutose 6-fosfato,
isomerizou, e depois receber outro fosfato para desestabilizar a molécula. E aí você tem, no caso, a frutose 1,6 de fosfato. 1,6 porque é no carbono 1 e no carbono 6. Como ela desestabilizou, quebra. Aí ela vira de hidroxicetona, tá? Que isso na verdade é um isômero, ele vai formar o gliceraldeído. E no caso, esse gliceraldeído vai continuar o processo de reação. Então, quando você tem a dihidroxicetona, ela também vai virar o gliceraldeído 3-fosfato e vai continuar a reação aqui. Só que por uma questão, obviamente, de organização, ele preferiu pegar só um e mostrar a partir do gliceraldeído 3-fosfato. Aí, nesse caso aqui, o que é que vai acontecer? Ele vai desestabilizar o gliceraldeído 3-fosfato para poder remover o fosfato dele. É quando chega o NADH, tá? O NAD+, perdão, e rouba aqui, né, retira dele prótons e elétrons. E aí entra o que a FPS colocou em uma questão, e aí você tem que se ligar nisso, porque ela botou realmente a figurinha, ó, 2 fosfatos inorgânicos, tá? Um para cá e um para lá. Fosfato inorgânico, o que é que é? Fosfato inorgânico é aquilo que você come. Então você está comendo fosfato, por exemplo, no peixe, e aí, consequentemente, ó, ele entra e desestabiliza novamente a molécula. E aí você sai de gliceraldeído 3-fosfato para ácido difosfoglicérico. E aí, consequentemente, por essa instabilidade, você consegue remover o fósforo e aí ele vai se transformar em ácido fosfoglicérico, ácido fosfoglicérico 2, né? Isso aqui é somente uma isomerização. E aqui, ó, Fabiano. E aqui, ó, show. Aí sim. Aí aqui, nesse caso, ele vai virar fosfenol piruvato, que é o PEP, para virar ácido pirúvico. Tá, Bara, mas o que danado aconteceu? Simples, ó. Remoção de fosfato, remoção de fosfato e aqui saída de molécula de água, tá? E aí você diz assim, caramba, Bara, mas aí você vai, gliceraldeído 3-fosfato, gliceraldeído 1,3 de fosfato, fosfenol piruvato, ácido pirúvico. Pô, tem necessidade, veja, como eu falei no começo da aula, não. Isso aqui está muito mais voltado para o que seria uma segunda fase da Universidade Federal de Pernambuco. Ah, mas você falou que a FPS colocou. Colocou, mas ela colocou a imagem para você interpretar como a gente está falando. Então, nesse caso, quando você tem o ácido fosfoglicérico, por exemplo, aí você tem o quê? Que é o que a gente chama de PGA, né? Que aí o gliceraldeído 3-fosfato, ou alguns autores chamam de GAC, e aí não importa muito essa nomenclatura, importa o processo de entendimento. Mas, eu digo a você, se você vai fazer Enem e tá parado aqui, tá perdendo muito tempo. Isso daqui não tem a menor chance de cair no Enem, tá? Então, quando o gliceraldeído 3-fosfato ele vai perder o fosfato, formando ATP, ele vai perder um fosfato, vai perder outro fosfato e vai fazer a liberação de molécula de água. Então, nesse caso, seria glicose, frutose, frutose, gliceraldeído, ácido, ácido PEP, que é o fosfenol piruvato, e aí sim, piruvato no final, com toda a liberação dos 2 NADHs e dos 2 ATPs. Claro que aqui a gente está fazendo o resumo como se fosse para os dois lados, tá? Como eu disse, ele preferiu não representar aqui e representar aqui desse lado, tá? Então isso seria o aprofundamento da glicólise. Então ela vai, na verdade, fosforilar a molécula com fosfato inorgânico. Cadê ele? Tá lá em cima, né? Não, tá aqui embaixo. Cadê? Aqui, ó. 2 fosfatos inorgânicos, tá? E também vai usar 2 ATPs para fosforilar. Então ele fosforila com um ATP, fosforila com outro ATP, usa 2 fosfatos inorgânicos e depois ele consegue produzir os 4 ATPs. Por isso que ele vai usar 2 ATPs, vai produzir 4 ATPs, saldo 2 ATPs. Produzidos 4, saldo 2. Beleza? Então, isso daí seria o aprofundamento de glicólise e aí, consequentemente, se você tiver dúvida ou tiver interesse, assista as outras fases, como o ciclo de Krebs e a cadeia transportadora de elétrons. Valeu!